A Rússia segue avançando. Tropas, tanques, mísseis e todo tipo de arsenal de guerra chegando de todos os distritos militares do país foram implantados na Ucrânia. Tudo está aparentemente contribuindo para uma possível vitória de Putin. E supostamente o motivo de tudo isso seria a ascensão da OTAN na região. Logicamente já existiam conflitos pendentes entre os dois países, mas vamos dar uma olhada em alguns motivos pelos quais a invasão da Rússia à Ucrânia pode ser um grande erro e a grande armadilha que pode estar esperando por Vladimir Putin. A Ucrânia não é um país tão pequeno. Com pouco mais de 600 mil quilômetros quadrados e cerca de 40 milhões de habitantes, a invasão russa não está sendo nada barata, e não me refiro apenas ao custo da invasão, mas também para a ocupação. Apesar do exército ucraniano não ter muita resistência contra as tropas russas, tudo indica que o exército russo tem tudo para conseguir cumprir sua missão. Entretanto, os militares ucranianos melhoraram significativamente. Mais de 400 mil homens adquiriram experiência de combate, além dos Estados Unidos e outros países da OTAN terem fornecido grande número de mísseis anti-tanque e antiaéreos, além da mobilização de 120 mil reservistas com experiência de combate para auxiliar os mais de 200 mil soldados que compõem o exército ucraniano. Então essa invasão implica também em desgaste considerável e grandes baixas das tropas russas. Qualquer falha na frente de batalha pode ser um desastre para Vladimir Putin. Em segundo lugar, a ocupação pós-invasão poderá esgotar tanto os cofres quanto as forças do exército russo, porque será quase inevitável que após a ocupação do país não haja forte resistência e muita atividade de grupos insurgentes. A própria população ucraniana já deixou claro que não se renderá mesmo após a queda de seu líder político. Até agora, a desculpa usada repetidamente pela Rússia para ameaçar a soberania da Ucrânia foi querer parar a expansão da OTAN na frente oriental. E o resultado dessa invasão pode trazer resultados exatamente opostos ao esperado. A invasão da Ucrânia pode causar a adesão de pelo menos mais 2 novos países, Suécia e Finlândia. Para garantir a sua segurança, acabarão por aderir ao Tratado do Atlântico Norte. Os países europeus têm economia muito mais ricas e acesso à tecnologia mais avançada. Então, se há 30 anos a União Soviética ficou exausta depois de uma enorme carreira militar com os Estados Unidos, agora essa mesma situação pode ser reproduzida novamente. Por enquanto, países como Polônia, Estônia e Suécia já anunciaram orçamentos militares para reconstruir e melhorar suas forças armadas. Com essa invasão, poderemos esperar praticamente o mesmo da grande maioria dos países da Europa. Acrescente a tudo isso um maior deslocamento de tropas e equipamentos de países como os Estados Unidos e Reino Unido. Em outras palavras, Putin pode fazer o que não acontece há muitos anos, que os orçamentos militares da Europa excedam 2% de seu PIB. E se o propósito de Putin era impedir a OTAN, o resultado dessa invasão será exatamente o oposto. Durante a Guerra Fria, a União Soviética vendeu muito gás para a Europa. A venda de gás tem sido uma importante fonte de receita para a Rússia durante as últimas décadas. Cerca de 1/3 de todo o gás consumido na Europa vem da Rússia. No entanto, agora isso pode começar a mudar. Reduções no fornecimento e uso de gás por fins políticos pode significar o fim da complacência europeia. Ainda mais após a invasão russa na Ucrânia, a tensão entre as partes pode se intensificar muito mais. E esse é um desejo antigo dos Estados Unidos, que não quer que seus aliados da OTAN sejam reféns de energia de Moscou. Além disso, os Estados Unidos querem se tornar um grande exportador de gás natural. Dessa forma, a consequência automática da invasão poderá ser o cancelamento e busca urgente de fontes alternativas de energia. Nessa mesma linha, por exemplo, países como Polônia e Estônia já confirmaram que querem construir novas usinas nucleares. Sendo assim, a médio prazo, se as economias europeias levarem a sério a procura de alternativas ao gás da Rússia, mesmo que apenas parcialmente, o golpe para a economia russa poderia simplesmente ser devastador. O petróleo e o gás representam 2/3 de todas as exportações russas e cerca de metade do orçamento nacional do país.
A Rússia não teria outra escolha a não ser fazer enormes investimentos para vender gás a preço de banana para os chineses. Desde que a Rússia anexou a Crimeia, a comunidade internacional puniu o país de Vladimir Putin com muitas sanções, principalmente sanções financeiras e restrições de compra e venda de tecnologia. Esta é uma estratégia que Barack Obama lançou e que desde então foi amplificada por Donald Trump e Joe Biden. Desde que as sanções foram postas em prática, a economia russa vai de mal a pior. Desde 2014, mal cresceu a uma média de 0,3% ao ano. E não se trata apenas de crescimento econômico. Desde que as sanções contra a economia russa foram aprovadas, a entrada de investimento estrangeiro direto caiu para menos da metade. Entre 2014 e 2019, a Rússia perdeu cerca de 169 bilhões de dólares em investimentos. Além disso, os mercados de capitais foram em grande parte fechados tanto para o governo como para as empresas russas. O resultado é que tanto os níveis de investimento quanto de produtividade foram só de mal a pior. Indonésia, Argélia e Egito acabaram de desistir de comprar o Su-35S, uma das joias da aviação militar russa e um dos elementos-chave do catálogo militar do país. Mas por que eles estão cancelando os pedidos? Exatamente por causa das sanções. A Rússia não pode importar os elementos vitais para a construção desta aeronave, afetando muito suas capacidades. Apesar disso, as sanções que foram estabelecidas até agora foram bastante modestas, o que agora pode começar a mudar. O pacote de sanções que os Estados Unidos e a União Europeia consideram para a Rússia após essa invasão à Ucrânia vai muito mais além, como por exemplo banir o dólar dos bancos russos e impedir que instituições financeiras negociem em dólares. Em outras palavras, não se trata apenas de prejudicar a economia russa, mas sobretudo de impedir o seu desenvolvimento. E isso é importante, porque a longo prazo, um país com menos recursos é um país condenado a ser muito menos poderoso. Mas por enquanto, as empresas internacionais que consideram investir na Rússia têm congelado ou cancelado esse investimento, e o mercado de ações de Moscou caiu drasticamente. Essas são as primeiras consequências da aposta arriscada que a Rússia fez. Agora o resultado é basicamente o seguinte: haja o que houver, em quase todos os cenários o maior vencedor provavelmente será os Estados Unidos, um país que não tem nada a perder, mas muito a ganhar com toda essa história. E esta pode ser a grande armadilha para Vladimir Putin, mas até que isso aconteça, veremos o desfecho dos próximos capítulos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixe sua opinião nos comentários e se você gostou, deixe o seu like e considere se inscrever no canal para ajudar a fortalecer ainda mais nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.